histórica, depois de mais de 30 anos de discussão da reforma, ontem foi aprovada, buscando simplificar o sistema tributário do Brasil e garantir que o país possa voltar a crescer como nós queremos. E, já de madrugada, depois de votação de destaques, a votação em segundo turno, se estendeu bastante na Câmara. Os deputados trabalharam ontem sobre o comando de Arthur Lira. Aconteceu um exposed, é assim que chama, né? Aconteceu um exposed. O deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná, foi para a tribuna e disse isso. Confira. Eu tenho aqui a lista de 20 deputados do PL que votaram a favor do que está acontecendo aqui hoje. 20 deputados do PL que votaram a favor dessa mudança no país. 20 deputados do PL. Parabéns a vocês. Antônio Carlos, PL de São Paulo. Detinha, PL do Maranhão. Deputado Jacobo, do Paraná. Ícaro Valmir, PL do Ceará. Maranhãozinho. João Maia. Bacelar. Júnior Lourenço. Júnior Mano. Deputado Luciano Vieira, do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiz Mota, PL de São Paulo. Matheus Noronha, PL do Ceará. Robson Faria, PL do Rio Grande do Norte. Rosângela Reis, PL de Minas Gerais. Parabéns a Samuel Viana, PL de Minas Gerais também. Tiririca, levou a sério, votou certo, PL de São Paulo. Pior que tá, não fica. Olha, estava um clima, todo mundo com sono, a madrugada chegando, e ele criou um alvoroço no plenário, começou a apontar os 20 deputados do PL. Dizendo que eles votaram certo, que né? votaram, não, ele diz... Agradecendo, né? Agradecendo. Ele, Sinal inclusive, que ele também votou. Ele diz, não, eu votei em Bolsonaro, mas na reforma eu votei a favor. Isso é um sinal de como o partido saiu mais desunido, vamos dizer assim, desse processo todo, não é, Ananias? E de como esses deputados estão entendendo aí que a opinião pública em relação a essa questão está muito mais pró-governo do que pró-Bolsonaro. Porque a gente teve as manifestações empresariais, e volto aqui a repetir, a manifestação do governador de São Paulo foi crucial, é o estado de maior arrecadação, é o estado mais rico do país. Então, isso aí diminuiu o PL. Esse desembarque do Centrão no governo, com certeza, vai levar muitos nomes do PL. Arthur Lira não está ali garantindo só nomes do PP, ele está garantindo nomes de outros partidos, com certeza. Não, tem vários líderes ali, nós passamos a relação aqui, tem do Republicanos, tem União Brasil, ou seja, aí tá... E esses nomes do PL também vão se beneficiar, não há a menor dúvida. E está aí o que Tarcísio tentou avisar ao ex-presidente na reunião. Nós vamos perder na narrativa, o que vai ficar é que o PL foi contra algo que era bom para o país. Ele Marta, tentou alertar. O Tiririca votou a favor. Levou a sério. Levou a sério, você viu aí, né? Pois é, votou a favor. Mas assim, o que a gente tem que observar é que essa parcela do PL, normalmente aí entre 20 deputados, sempre vai votar com matérias do governo, com matérias de interesse do governo, porque por uma questão, na verdade, de sobrevivência, esses deputados também precisam de emendas parlamentares e essas emendas, de certa forma, elas são liberadas com mais facilidade, claro, para quem vota com o governo. Então, a gente vai ver, eu acho que a gente vai continuar vendo ações desse tipo. Em votações anteriores, a gente já teve deputados parlamentares do PL que votaram com matérias do governo, apesar da recomendação do partido. Então, assim, é uma questão mesmo de sobrevivência. Eu nem acredito que seja bom senso, né? Porque desses aí eu não espero muita coisa. Eu acredito que seja mesmo por pura conveniência, porque estão precisando e sabem que vão precisar daqui para frente. Alessio, eu lembro que ontem, na reunião do PL,
Bolsonaro, ao interromper Tarcísio, disse, olha, se o PL ficar unido, não passa. Na verdade, passa, porque a votação foi 383 votos, se eu não me engano, precisava de 308. Passaria, mesmo se todo o PL tivesse votado contra a proposta. Mas esses 20 votos, no universo de 99 deputados do PL, diante da convocação de Bolsonaro, você acha que significa o quê para o futuro de Bolsonaro como esse líder do Partido Liberal? Significa que ele perdeu essa posição de líder dentro do partido, até porque a gente sabe que ele está inelegível. Os parlamentares também já têm ciência disso, de que na próxima eleição não vão poder contar com essa liderança maior, até porque muitos deles foram eleitos surfando nessa onda do bolsonarismo, nessa onda do antipetismo, do antilulismo. Então eles sabem que não vão poder contar mais com esse nome forte, essa liderança forte dentro do partido, que é o ex-presidente Bolsonaro. E aí, por outro lado, como a Marta bem citou, eles precisam sobreviver, eles precisam se reforçar para as próximas eleições, e esse reforço vem com as emendas parlamentares que são distribuídas aí, no caso, antes dessas votações importantes. E aí, se a gente pode dizer que houve vitoriosos nessa votação de ontem na reforma tributária, o principal vitorioso, digamos assim, é o país, né? E, em segundo lugar, o governo Lula, por conseguir mais uma aprovação, e essa não foi uma aprovação qualquer, foi uma das aprovações de reformas mais importantes dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, né? Já era uma reforma que se arrastava aí há cerca de 30 anos. E também a gente pode citar como vitorioso, que estava ali apagado, que estava ali mais recluso, o próprio presidente da Câmara, né, dos Deputados, o presidente Arthur Lira. Ananias. Alessio, você vai completar? O ex-presidente Bolsonaro, que ficou naquela pergunta, por que Bolsonaro, estão pedindo a opinião do Bolsonaro em relação à votação da reforma? Na verdade, ele foi convocado ali, aquela reunião do PL, era para ter sido um desagravo ao o que aconteceu na justiça, né? Ter tornado ele inelegível. E ele conseguiu transformar algo que era para ser positivo, de apoio a ele, num racha, dar visibilidade à situação hoje do partido. Deu protagonismo, inclusive, a Tarcísio, a Lula. Exatamente. Agora, o Alessio disse aqui, a reforma, quem ganha é o país. Concordo. Mas eu também vou querer saber dos políticos quem foi que ganhou, quem foi que perdeu com a aprovação da reforma. Vamos lá, super semana da economia na Câmara dos Deputados, aprovação da reforma tributária, aprovação da mudança do CARF, que dá mais poder ao governo neste conselho, agora há pouco na Câmara. E depois dessa semana, concluída agora com essas votações, quem sobe e quem desce na política nacional? Vamos começar por quem? Põe aí na tela, Juliana. Esse personagem, Lula, sobe ou desce? Lula sobe. Com certeza. Apesar de ele não ter se inserido tanto pessoalmente no debate da reforma, eu acho que ele sobe se a gente for analisar ele levando em consideração quem desceu, que no caso foi Bolsonaro. Eu acho que todas as ações que Bolsonaro teve durante esse tempo, durante essa semana, fizeram com que Lula ascendesse. Bolsonaro o colocou em destaque na votação da reforma, ao dizer que era do Lula, do PT. Associou Lula a uma causa que, na verdade, nem era dele e que Lula saiu vitorioso, a causa saiu vitoriosa e Bolsonaro foi só decaindo. Alessio? Lula sobe com certeza, porque apesar dos últimos eventos tentando desligar aí essa politização, essa polarização política, a gente sabe que o governo saiu vitorioso, saiu fortalecido, inclusive associando agora o desembarque do Centrão, de fato, agora no governo. Então, saiu fortalecido de vários sentidos. Quando a gente lembrar, daqui a muitos anos, aliás, daqui a 4 anos, Lula vai dizer, nós aprovamos a reforma tributária. Não, ele já vai começar a falar isso na semana Agora que vem. já. Eu digo no processo eleitoral, isso vai ser lembrado ainda mais. O processo eleitoral pró-Lula, que no começo nem dizia se sabia se seria candidato à reeleição, que a gente chegou aqui a comentar que a escolha dos ministérios com alguns nomes era exatamente uma corrida aí pelo nome sucessório de Lula, ela foi acelerada por este processo, porque realmente é unânime
é um consenso de que essa era uma reforma muito importante para o país. O que foi aprovado foi a base dela. A gente tem aí debate ainda até 2032. Muitos deputados deixaram de votar, se abstiveram de falar, de dar opinião, de tudo, exatamente por não quererem travar esse debate que vai começar agora. E ainda tem o Senado. São os pormenores. Ainda tem o Senado. E ainda tem o Senado. Mas acredito que lá as alterações serão pontuais e voltarão para a Câmara. Tem mais, quem sobe, quem desce nessa semana super decisiva na área da economia. Quem vem agora? Bolsonaro. A Marta já antecipou. É que desce. Eu já coloquei minha opinião. Bolsonaro, para mim, é a principal figura nessa história que desce, né? Na verdade, eu acho que ele é até o único que desce. Alessio. Ele não desceu, não, ele despencou, porque ele já vinha de situações aí muito ruins para ele, né? A questão da inelegibilidade. E agora, mais uma vez, ele recebe aí, como ele gosta de dizer, uma facada. Recebeu nessa semana mais outra no caso. Eu acho que ele mesmo se apunhalou, Alessio. E o ex-presidente Bolsonaro caminha aí para um isolamento ali dentro daquele campo realmente da extrema-direita mais pura do que possa existir. A gente viu no argumento da carta dele para pedir a não aprovação da reforma, né? Poderia ter argumentado inúmeras coisas, como, por exemplo, o fato do projeto estar sendo, enquanto está sendo elaborado, está sendo votado. Poderia ter argumentado a própria situação do CARF, o retorno do voto de Minerva, né, que dá aí um certo poder, e era um dos principais interesses do governo, mas argumentou a volta do comunismo. Então, realmente, cada dia que passa, mais para dentro de uma bolha ali política e se isolando exatamente daquelas forças que viabilizaram, né? O Centrão foi uma delas. Sua permanência no governo. No governo. Tem mais personagens dessa semana decisiva na Câmara, super semana da economia. Fernando Haddad. Esse aí saiu, foi o super vitorioso. Acho que até mais que o ex-presidente Lula, por uma razão que do ex-presidente Lula a gente espera articulações políticas vitoriosas. Haddad é uma figura que vem aí de derrotas sucessivas, né? No estado de São Paulo, como candidato à presidência. Olha, e interessante ele mostrou isso, porque foi Haddad e Tarcísio que disputaram a eleição em São Paulo e foram os dois que trabalharam juntos. Eu considero as duas figuras que mais cresceram nesse processo. E o Fernando Haddad, ele mostrou aí, quebrou alguns mitos da questão, foi apelidado de poste, né, do Lula, e ele trabalhou ali dentro do Congresso, ele conseguiu quebrar aí alguns mitos. Para mim, ele e o governador de São Paulo, hoje eles estão aí nesse campo, se a gente for, vamos dizer, 2026, a continuar dessa forma. Já a gente vai falar do Tarcísio, mas, Alessio, eu ouvi hoje a expressão de que, olha, o Haddad é o cara da frente ampla do governo. Esperava isso de Geraldo Alckmin, mas Haddad, por conseguir, em 6 meses, arcabouço fiscal, não conseguiu totalmente ainda, mas já deu um passo muito importante. Ao conseguir trabalhar aquela desoneração dos combustíveis que foi deixada pelo governo Bolsonaro prejudicando estados. Acertar uma compensação em todos os estados brasileiros. Depois, agora, a reforma tributária e o CARF, isso não se faz com a base que o governo elegeu na Câmara, se faz com uma frente ampla. Você concorda com essa avaliação? Com certeza, Ananias. É um ministro que vem acertando muito, que vem colocando aí as suas pautas e que estão sendo aprovadas, que estão sendo colocadas em prática, porque não adianta nada a gente ter várias ideias, inclusive antes mesmo dele assumir o ministério, existia a avaliação de que era preciso um nome mais técnico, mais um economista do que um político, o que é um perfil um pouco diferente do ministro Haddad, porque ele também é muito voltado para essa área da economia, mas é um político raiz. Então, ele vem conseguindo colocar as suas medidas, as suas ideias, os seus planos em prática, o que é o que o Brasil realmente precisa. E a gente vem vendo que os resultados estão sendo positivos. A economia do Brasil tem uma perspectiva de crescimento, o PIB tem uma perspectiva muito boa também, muito positiva de crescimento.
e que mostra aí uma decisão acertada não só da escolha do ministro, né, no caso pelo presidente Lula, como também agora dessas ações desempenhadas. Marta? Ananias, o ministro Fernando Haddad, ele cresce, sim, ele sobe, e eu acredito que ele chegue no mesmo nível do presidente da Câmara. A Kátia colocou ele junto com o Tarcísio, eu coloco ele junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que os dois tiveram aí um peso equivalente nessa discussão toda da aprovação da reforma tributária. Só para contribuir com você, Marta, lembrando que o Haddad vem trabalhando essa reforma há bastante tempo. Sim. O Tarcísio chegou agora, digamos assim, nessa reta final. Claro, foi importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Agora, essa articulação, a conversa com o próprio presidente Arthur Lira, a Haddad vem fazendo já há bastante tempo para amadurecer esse projeto até sua votação. Sim, a gente já tinha visto um protagonismo gigantesco do ministro quando a gente falava de arcabouço fiscal. Ele foi uma figura indispensável em toda aquela conversa, em toda aquela negociação. E aí eu também chamo a atenção para uma das figuras que eu acho que foram as mais polêmicas, foi uma das mais polêmicas da semana, que foi justamente a imagem de Fernando Haddad do lado de Tarcísio, né? Isso Sim. foi um dos motivos que fez com que o ex-presidente, como muitos colocam, ficar aí morrendo de ciúmes por conta dessa relação. E, claro, também tem um simbolismo muito grande, o que demonstrou. E quando a gente for falar do Tarcísio, eu vou falar melhor sobre isso, mas que, de certa maneira, aproximou o Tarcísio mais do centro, né, e distanciou um pouco mais ele daquela extrema-direita. Mas já quando a gente for Olha falar aí a do Tarcísio, imagem. eu falo. Obrigado, Isso. Juliana Barros, nossa produtora top, nossa equipe aí em cima. Essa imagem certamente é a imagem da semana, né? Que foi a Trazendo- foto que Gerou a revolta. transtornou o ex-presidente Bolsonaro. Só que o Tarcísio viu algo lá na frente que só políticos conseguem enxergar. Que se ele não entrasse e participasse, para as pretensões que ele tem políticas, ele é o nome mais cotado da direita hoje, né? O nome de oposição. Você fala já do Tarcísio. Bora ver quem vem agora, quem sobe e desce nessa super semana da economia no país. Tem mais um nome, quem é? Arthur Lira, presidente da Câmara, vamos todos concordar que sim. E depois dessa reunião com o Lula hoje, aí sim, ele está liderando o Centrão, não só a Câmara dos Deputados, mas esse grupo de partidos para construir uma base sólida do governo na Câmara dos Deputados. Claro, espaços, emendas, e a Kátia já botou a presidência da Câmara daqui a 2 anos. A sucessão da Câmara está correta. Agora, é o grande protagonista hoje desse grupo O grande político. objetivo é aquela história, vamos mirar nas estrelas. Sim. Eles miraram no Ministério da Saúde, né? Depois do desenvolvimento social. Que tiveram no governo Bolsonaro. Né? E para ver o que é que a gente consegue. Sim. E é por isso que eu acho que eu falo daquela lista, né? Que eu Os acho que demais virão. ela toda será. Quem vem agora? Para a gente concluir, ele. Claro, Tarcísio de Freitas. O mais polêmico. Agora sim. Esse Sobe daí, ou desce? Ele pegou um foguete e eu acredito, aquela história do foguete não dá ré, né? O Tarcísio, ele bem lembrado aqui pela Marta, ou não lembro se foi o Alessio, ele descolou agora total da extrema-direita. Agora, lembrando que nessa situação ao aí. descolar da extrema-direita, ele vai virar alvo dessa extrema-direita. Sim, isso é verdade. Com toda aquela máquina de moer reputações em redes Isso é sociais verdade. e tudo E que também mais. tem um problema, na verdade, também tem um pano de fundo aí, é que ele deu um pouco uma freada na acomodação dessa extrema-direita, né, de parte do PL, daquilo que restou ali das forças bolsonaristas no governo de São Paulo. E existe também Ele acomodou alguns nomes, mas queriam muito mais. Quem é o vice do Tarcísio? Eita, agora você me pegou. Pronto, quem é o secretário de governo do Tarcísio? Em São Paulo, secretário de governo? Não lembro agora. Pesquisei, já. Mas o PL queria mais e não conseguiu lá dentro do governo. Para a gente entender essa postura do Tarcísio, dá uma olhada na equipe dele. Alessio,
Ananias, ele sobe, inclusive ele se consolida agora como nome, ainda mais, né, se consolida ainda mais como o nome do Centrão, como a gente está colocando aqui. Nas pesquisas de intenções aí de avaliação, a gente vê muito, cerca ali de 20%, gira em torno disso, de 20% de rejeição do governo Lula, ali dos que avaliam como ruim ou péssimo. Esses 20%, o Tarcísio pode ter certeza que vão atuar aí contra ele nessa gestão que ele vai fazer no estado de São Paulo, nessa projeção que ele está criando aí para ser um pré-candidato à presidência em 2026. Como você bem disse, Ananias, ele vai ser sim agora um alvo da extrema-direita, do bolsonarismo raiz aqui também no país, mas ele conseguiu essa aproximação não só com o centro, mas também ali com todo o campo progressista, porque essa foto que ele tirou ao lado do ministro Haddad reforçou muito essa posição dele de estadista, não só como governador de São Paulo, mas também como uma pessoa interessada no desenvolvimento, no progresso do país. Mostra que ele não é um radical, como todo mundo pensa, ou pelo menos com essa decisão de apoiar a reforma tributária, ele mostra diferente do que a gente imagina, de que ele seria sim um nome colocado pelo ex-presidente Bolsonaro para fazer sua sucessão, no caso no campo da direita, e que ele não se interessou muito nisso. Né, que ele pensou mais no Brasil, nesse momento, da reforma tributária. O Tarcísio, eu vejo ele assim como uma figura relativa. Eu acho que, em grande parte, ele sobe, porque ele agiu racionalmente, e como a gente já colocou aqui, ele conseguiu se desprender um pouco mais dessa extrema-direita e ir ali para uma direita normal. E eu acho que, por esse lado, ele sobe. Mas hoje mesmo, ele já colocou, se eu não me engano, pelas redes sociais, já publicou que teve um encontro com o presidente, ex-presidente, na verdade, Jair Bolsonaro, sim, e que não rompeu com ele. E assim, pelo que eu vejo, ele não vai romper agora, né? Ele não vai quebrar essa relação que ele tem com o Bolsonaro, porque ele, inclusive, cultiva ali uma gratidão pelo ex-presidente. Ele já colocou ali diversas vezes. Bolsonaro também, inclusive, já esfregou na cara dele, de que foi graças a ele que ele conseguiu ser eleito. Então, eu vejo que ainda tem uma relação ali que vai ser, pelo menos vai haver um esforço para que seja mantida e que Tarcísio não vai querer se descolar tanto de Bolsonaro agora. Pode ser que futuramente isso aconteça. E eu acho que ele só desce por causa disso, porque ele ainda tem resquícios ali desse bolsonarismo que ele não vai se desprender disso agora. Olha aí, boa. Realmente, Bolsonaro perguntou, quem era Tarcísio? Kátia Danes, encontrou aí? Olha, tá tudo explicado. Conta para nossa audiência. Gilberto Kassab, que nunca ficou fora de nenhum governo e mantém o seu poder ali em São Paulo, e em Brasília, sua influência também. E leitura. É um político que tem uma capacidade de leitura. Isso é verdade. Enorme, né? Enorme. Então, assim, vou concordar com a Marta, Tarcísio realmente subiu muito, mas aí a gente tem essa figura, esse background agora está explicado. E outra... A antecipação dele à questão da narrativa. O Gilberto Kassab sempre foi de centro. O PSD é um partido de centro. Se ele tiver que dar um conselho para o Tarcísio, não seja extremo. E nem seja contra o governo. Ananias, tem uma frase que eu acabei de ver aqui, deixa eu ver se eu encontro, falando sobre o centro. Porque, na verdade, o Tarcísio ele está tentando se colocar como uma alternativa e uma diferença à esquerda pelas medidas que ele tem adotado no governo de São Paulo. Né? Ele tem aí a questão das privatizações, né? Algumas mudanças. Então, ele está tentando se manter com essa identidade, né? Ser um representante dessa direita mais moderada, dessa direita realmente liberal, né? Dessa direita que não está muito preocupada com essa questão de costumes, religião. Eu vejo muito essa intenção nele e nas ações ali na gestão de São Paulo. Vai depender da avaliação dele, sim, como governador, esse protagonismo futuro. Conclui, né? Marta. É só uma frase que não tem aqui quem foi que disse ela, mas que eu acho que resume bem as estratégias do Centrão, que diz assim, o Centrão, ele vai até o enterro, ele chora, mas ele não entra junto na cova. Não, na hora que ele vê e a coisa não vai dar, ele é pragmático.